Uma chuva de capital continua fluindo em direção aos Estados Unidos todos os dias e você percebe que isso é um sinal de uma busca por liquidez e segurança, né? Principalmente quando você tem instrumentos que têm riscos cambiais, você tem uma demanda mundial por instrumentos que estão atrelados ao dólar, como os treasuries americanos, né? Que são os bonds americanos, os títulos da dívida pública, buscando justamente essa segurança para eliminar ou pelo menos mitigar o risco cambial. E eu falo bastante isso no podcast, que é basicamente um dos pilares da teoria do milkshake do dólar, do Brent Johnson, né? Que quem me acompanha aqui já sabe que eu falo bastante sobre esse assunto, porque é uma tendência que você acaba vendo ao longo dos anos. Então, mesmo que os Estados Unidos estejam numa situação que não seja nada ideal, não seja o exemplo para o resto do mundo em relação a uma economia que está indo muito bem, mas a verdade é que o capital continua fluindo porque fora dos Estados Unidos acaba sendo pior ainda. Então, você tem, obviamente, toda a história do Fed em relação aos títulos com um juro maior, né, com 5,5, e quando você compara com outros países, como o Japão, por exemplo, que tem um juro muito menor, você acaba criando esse diferencial, que é uma das explicações para você ver uma fuga de capital tão grande de vários lugares e, obviamente, todo o risco cambial para eliminar a volatilidade. Então, o mundo tem essa busca por segurança e isso acaba criando toda uma enxurrada que não é uma demanda necessariamente americana, né? Uma demanda do resto do mundo que acaba subindo artificialmente vários mercados e acaba também colocando os Estados Unidos numa posição privilegiada, deixando o seu próprio governo conseguir se livrar um pouco mais da responsabilidade de ter gastos públicos tão altos, né? Porque se você tem títulos da dívida pública com a demanda praticamente insaciável, você acaba se dando um pouco o direito de gastar muito mais do que você deveria e isso acaba, obviamente, perturbando a vida dos americanos, né? Se você tem uma influência cada vez maior de gastos governamentais, você, obviamente, faz os preços das coisas subirem para os americanos. Porém, quando você vê a importância que o dólar tem fora dos Estados Unidos, eu já fiz vários capítulos sobre isso também, você percebe essa disparidade cada vez maior, fazendo com que o dólar, ao mesmo tempo, fique mais forte, mas os mercados subam ao mesmo tempo e não necessariamente melhorando a qualidade de vida dos americanos em si. Então, a gente fala muito dessa questão do milkshake do dólar, que é o dinheiro que vem de fora para dentro, mas agora existe toda uma outra questão que também faz com que mercados, por exemplo, como a Bolsa de Valores, que não para, né, de subir, pelo menos nos últimos meses, né, ela vem aí num rally simplesmente incrível, que é impossível prever, mas que as pessoas, chega um momento que você se pergunta que força compradora vai continuar mantendo isso de pé, sendo que a gente já tornou praticamente irrelevantes qualquer tipo de evaluation, né, em relação a empresas, mesmo que você tenha uma Nvidia que esteja performando muito bem nessa revolução da inteligência artificial, todo mundo vai concordar que talvez tenha dinheiro demais nesse mercado. Mas o meu objetivo aqui não é falar sobre investimento ou sobre nenhum tipo de recomendação, mas entender as forças que estão por trás disso, porque a segunda força que além do capital externo, é o que a gente chama de investimento passivo. Então, isso é um conceito que acabou se popularizando de uns 15, 20 anos para cá, e ele foi estudado pelo Michael Green, né? Ele tem muito conteúdo sobre isso na internet, onde você começa a substituir cada vez mais a sua alocação, ao invés de você tentar identificar quais são as ações ganhadoras, quais são as empresas vencedoras, a nova Apple, né, do século XXI, que vai fazer com que você tenha o maior rally, você cria o maior alfa, né, a diferença ali entre o mercado. Você percebe uma demanda cada vez maior por investimentos indexados, ou seja, simplesmente você colocar ali em todos ao mesmo tempo, sem tentar encontrar nenhum tipo de vencedor. E esse investimento, que é o passivo, né, em contraste com o investimento ativo, onde você realmente vai fazer sua pesquisa, seu due diligence, né, em todas as empresas para ver o que vai dar o melhor resultado, como um money manager faria, né, você acaba indo simplesmente colocando dinheiro sem nem pensar e sem nem ter nenhum tipo de gerenciamento, né? Na verdade, você está distribuindo e diluindo isso em todo o mercado, onde você consegue ter uma perspectiva passiva e você, quase como um observador externo, mas mesmo assim estando alocado no mercado. Então, seja lá a maré que você tenha, que levante todos os barcos, você vai ser um desses barcos. Então, é mais ou menos essa analogia que eu queria te passar. E esse capital é cada vez maior, ele faz parte de mais de 40% de todo o volume de negociação. E ele faz parte de praticamente a grande maioria esmagadora de todos os fundos de pensão nos Estados Unidos. Ou seja,
Toda vez que você tem um plano, como é que a gente chama de 401k, né, que você tem um empregador e cada um faz a sua contribuição, você tira um pouco do meu salário e o empregador acaba dando um match, né, ele coloca também a contribuição dele para permitir que você tenha uma maior retenção de empregados. Uma vez que esse dinheiro entra, ele precisa necessariamente estar alocado em algum lugar. E mesmo que você não tenha retornos maravilhosos de bonds ou de alguns índices ou de ações específicas, ele acaba fazendo tudo isso subir e você faz esse capital entrar automaticamente. Na verdade, a maioria dos empregados nem tem a menor ideia na alocação que eles mesmos têm. Então você acaba criando uma coisa não somente passiva, mas uma coisa praticamente sem pensar. Só que, como você não tem um gerenciamento ativo, você é controlado por computadores, por algoritmos. Esses algoritmos, eles vão simplesmente respeitar regras automáticas, né? Então, se você vê uma tendência de subida, você vai continuar essa tendência de subida e você vai continuar comprando. Mas quando você compra, você automaticamente faz isso subir de novo, que gera um sinal de tendência de subida, o que faz o algoritmo dizer que está na hora de comprar. E assim por diante, criando um ciclo vicioso ou virtuoso, dependendo de quem vai analisar, da qual perspectiva você vai querer analisar isso. Então você percebe que já não faz mais tanto sentido para muita gente você analisar exatamente o que está acontecendo numa empresa. E esse capital está sendo, a cada salário recebido por um americano, praticamente vai para uma conta dessas, que vai para um fundo de pensão e que faz as ações subirem ou os fundos subirem. Só que isso, obviamente, que é uma faca de dois gumes, porque da mesma forma que ele pode subir num ciclo vicioso, você também pode fazer a mesma coisa para o outro lado, se você tem uma entidade com um volume muito grande que acaba começando a fazer vendas por algum motivo que faz a ação cair, e aí você troca o sinal daquele algoritmo, e aí o algoritmo se torna automaticamente de venda, e porque todo mundo vendeu, ele cai, e porque ele cai, todo mundo vende, e porque todo mundo vende, ele também cai, percebe? Então, obviamente que isso é difícil até de você saber quais são as implicações disso, mas hoje você está naquele ciclo onde você tem uma subida praticamente automática definida por algoritmos, e são trilhões de dólares nesse mercado, não somente de bonds, mas também as próprias ações americanas. Então, independente de você, apesar de você não ter uma compra específica de algumas ações, você indiretamente as expõe porque algum fundo indexado as detém. Então, isso acaba fazendo toda uma diluição de diluições, né? Principalmente quando você tem fundos de fundos, ou seja, a maioria acaba nem sabendo exatamente qual que é a sua alocação exata. Agora, isso acaba fazendo com que os Estados Unidos continuem sendo atrativos não somente para os americanos, mas para o resto do mundo inteiro, porque essa liquidez que está buscando uma segurança, nem que seja cambial, ela também consegue aproveitar e um capital excedente consegue ir para a Bolsa de Valores ou mesmo para Bitcoin, por exemplo, certo? Então é por isso que você acaba vendo o Bitcoin tendo uma reação muito parecida com isso. Então são essas duas forças juntando, acabam fazendo com que você crie forças inflacionárias em relação a alguns ativos nos Estados Unidos por um capital que não é gerado pelos americanos, mesmo você tendo uma qualidade de vida que muitos dizem que está piorando cada vez mais para americanos que não estão dando conta de pagar pelas coisas no supermercado. Percebe o grande problema? E até aí eu não falei de impressão de dinheiro, isso é simplesmente um desequilíbrio de alocação de capital mundial indo concentrado em um mesmo lugar, que seria os Estados Unidos, justamente pela sua situação privilegiada de ter o dólar como a moeda global e também a moeda local. Percebe? Isso vai meio que colocando a teoria do milkshake do dólar em esteroides. Agora, uma coisa muito interessante que você também pode pensar agora no contexto global é voltando ao nosso velho amigo Japão, quando você pensa que eles estavam ali com juros zero durante muito tempo, o que permitia justamente investidores japoneses conseguir captar esse dinheiro a custo zero e poder usar de alavancagem para poder fazer uma arbitragem com juros maiores nos Estados Unidos, se livrando do risco cambial do iene e, ao mesmo tempo, você criando uma alavancagem, você consegue fazer retornos ali de 12%, 13%, 15% em relação aos títulos da dívida pública americana, pagando mais de 5% ao ano. Só que, aí que está, o iene, né, você vê aí que, novamente, o iene está voltando a flertar com aquele nível de 160, então ele está caindo
caindo cada vez mais, depois de 3 intervenções do Japão. E aí o iene pode ser um grande indicativo para você começar a analisar a saúde do que pode acontecer com a liquidez do mundo. Por que o iene é tão importante assim? Eu tenho tantos capítulos falando sobre o Japão e o iene. Porque, na verdade, até o Brent Johnson comentou no último podcast dele, ele falou a seguinte coisa: o iene do jeito que ele tá simplesmente maravilhoso, tá um preço de equilíbrio muito bom, porque se ele ficar forte, é um sério problema para todo mundo. Se ele ficar fraco, também é um sério problema para todo mundo. Mas como assim? Se você usar o iene como um indicador da saúde, digamos assim, da liquidez do mundo, ou o que ela está fazendo, se o iene continuar se enfraquecendo do jeito que ele vem demonstrando, isso acaba colocando uma forte pressão na China, né, em relação à competitividade. E a gente nem quer entrar muito nesse assunto, porque não é do interesse da China de fazer qualquer tipo de desvalorização do iene para tentar manter a sua competitividade em relação ao Japão no que diz respeito à exportação de produtos, sendo que a China tem toda a sua intenção de manter o seu império crescendo cada vez mais e tentando fazer a adoção do iene ser cada vez maior no seu processo de desdolarização. E a última coisa que você vai querer é um iene que perca cada vez valor em relação à moeda que você deseja substituir, que é o dólar. Porém, por outro lado, o carry trade, que a gente chama no Japão, que é essa arbitragem entre você conseguir pegar um dinheiro de juro quase zero, um capital de custo quase zero no Japão e poder aplicá-lo nos Estados Unidos para pegar essa diferença, usando a alavancagem, esse carry trade. A partir do momento que o Japão tenta fazer essa subida de juros, a gente já falou de todas as limitações que eles têm para poder fazer isso, e isso acaba fazendo com que o carry trade possa ficar cada vez mais em risco. Talvez não valha mais tanto a pena assim eu manter essa operação acontecendo, e talvez valha mais a pena eu começar a quitar esses juros e trazer de volta o dinheiro para o Japão e pagar esses juros, certo? E estancar um pouquinho mais essa dívida. Apesar de que mesmo que suba para 1%, continua sendo interessante, mas e se subir para 1,5%, e se subir para 2%, isso pode começar a tirar essa vantagem competitiva. Então, quando você tem nessa hipótese, quando você tem esse capital voltando para o Japão, aí o iene começa a voltar a ficar mais forte. Você consegue observar isso, obviamente, no câmbio do próprio iene. Mas quando ele volta para o Japão, ele deixa de estar alocado nos mercados. E se você tem pessoas demais que não querem mais comprar aquelas ações, né, ou que já compraram muito e não tem os compradores necessários para manter esse mercado vivo, né, principalmente quando você tem bilhões de dólares saindo de um local para voltar para o Japão, por exemplo, isso pode, obviamente, fazer as coisas mudarem drasticamente, e aí os algoritmos e todas as máquinas estarão prontas para obedecer todas as ordens pré-estabelecidas de venda, porque o preço caiu, então eu vou vender, fazendo o preço cair, obviamente, eu vender mais, porque o preço caiu. Percebe? Então, a gente joga literalmente um castelo de cartas baseado em ilusões, em máquinas e narrativas. E, infelizmente, eu sou obrigado a dizer que essa acaba sendo a realidade de todo o contexto macroeconômico que vai ditar para onde vai a economia, para onde vai a liquidez do mundo. É um dos objetivos aqui desse podcast, é tentar identificar o que faz, quais são as forças que fazem esse capital ir de um lugar para o outro. E, infelizmente, uma frase do Fed, uma frase do Fed regional de Chicago, ou um termo, uma entonação do que o Jerome Powell falou, uma pergunta de um repórter baseado no que está sendo falado no Banco do Japão, ou o que um casal de recém-aposentados de 70 anos nos Estados Unidos com seus empregos e os seus planos de pensão comprando mais NVIDIA sem nem ter a menor ideia do que eles estão fazendo, simplesmente porque quando você é contratado, a alocação é automática e as pessoas nem pensam nisso porque elas estão doidas para receber o seu primeiro salário e começar a trabalhar imediatamente para pagar suas contas. Então ninguém tem tempo para pensar nesse assunto. Porém, a quantidade de pessoas que não tem tempo para pensar nisso são milhões, e isso, infelizmente, acaba mudando completamente a história da economia. E isso acaba também afetando a sua vida, inclusive no Brasil. Percebe como tudo é muito relacionado e é um jogo de uma sensibilidade extrema que a maioria das pessoas nem sabe. Então, é essa ferramenta que eu queria te dar um pouquinho para você começar a entender, né, que o movimento do milkshake do dólar, ou a atratividade dos Estados Unidos, vem com uma demanda artificial de
de fora, mas também de dentro. E aí, obviamente, vai ser interessante a gente ver para onde vai o iene e se isso vai começar a afetar esses capitais ou não, apesar de que, sendo que o Japão, na verdade, ele é o segundo maior hub do mundo, né, em relação a câmbio, em relação ao próprio sistema euro-dólar. Então, vamos ver a cena dos próximos capítulos e vamos identificando para onde continua indo a liquidez.